Na minha opinião, hoje as organizações, até por uma circunstância da forma como o mercado e o mundo corporativo se desenvolveu, ele reduz, ao invés de ampliar ao máximo os potenciais humanos, né? O ser humano tem muito mais potenciais do que ele utiliza hoje no trabalho. Até o assunto desenvolvimento do potencial humano eu acho mais adequado do que desenvolvimento de competências. Quando a gente fala em competências, nós já estamos tentando ser mais objetivos. Eu entendo a necessidade da objetividade dentro da empresa, mas há um momento em que a gente precisa recuar para poder depois avançar, né? Então, se eu quiser realmente ajudar o indivíduo a chegar à plenitude dos seus potenciais, em primeiro lugar ele vai ter que fazer um trabalho de autoconhecimento muito profundo, que é o que a escola nossa hoje não trabalha, né? Nem no ensino fundamental, nem no ensino médio. A nossa universidade também não trabalha, a nossa pós-graduação também não trabalha e as empresas não têm tempo para trabalhar isso também. Então, o que acontece é que as pessoas vão vivendo e vão se adaptando à melhor maneira que elas podem ao que elas precisam fazer, aos resultados que elas precisam entregar. Mas não é por acaso que o nível de engajamento no mundo todo é muito baixo. Se você for ver as pesquisas, né, institutos como Gallup vem demonstrando que o nível médio de engajamento no mundo inteiro nunca ultrapassou de 30%, né? E por que será? A minha tese fundamental, né, que está inclusive no meu livro A Segunda Simplicidade, é que nós não damos o tempo necessário, a atenção necessária, o foco necessário para ajudar as pessoas a encontrarem em profundidade quais são os seus verdadeiros potenciais. E o assunto potencial é muito amplo, aí podemos entrar em mais minúcias, mas de modo geral essa é a ideia. Eu falo que quando alguém se machuca na dança, a culpa é dos dois, costuma ser dos dois, né? De quem dança e quem tirou para dançar e quem está dançando com o outro, né? Então, eu digo assim, olha, há um sistema, e esse sistema está aí como um caminhão na ladeira, né? As empresas precisam selecionar, recrutar e preparar para os cargos, né? Mas eu vejo muitas pessoas se tornando infelizes nesse processo e não estimuladas realmente por aquilo que é mais criativo nelas. Então, eu diria que esse sistema precisa dar uma parada de vez em quando, uma revisão nesse processo, né? É o que nós temos feito, inclusive, a Caminhos Vida Integral, que é a empresa que eu fundei. Nós temos ajudado as pessoas, em primeiro lugar as pessoas, a fazerem essa revisão quase existencial. Por exemplo, eu não falo mais em engajamento, como se tem falado muito no mundo corporativo, como essa relação mais afetiva e mais determinada, mais motivada em relação a buscar resultados dentro da empresa. Eu prefiro falar em engajamento existencial. Nós estamos vivendo um momento social, que também não é uma culpa das empresas, né? Um momento social histórico. Se você estudar a história da humanidade, vai perceber que nunca houve um momento como esse, em que nós tivéssemos um vazio de valores e um vazio de orientação de sentido para a existência como agora. O que parece ser negativo, mas pode ser também positivo e eu quero explicar, né? Nos tempos mais antigos, para dar um exemplo, você tinha, por exemplo, o valor da coragem e da covardia. Na época da Guerra de Troia, o ser humano tinha que se definir, você tinha que conquistar a si mesmo e ser corajoso, ir para a guerra, ser vencido ou vencer, mas ser corajoso. Esse era o ponto crítico de um homem para valer a sua vida, para ser aceito naquela sociedade, era esse o valor orientador dele, né? Então a própria sociedade, a própria cultura determinava um contexto de sentido para a existência. Isso também aconteceu na Idade Média, quando você tinha, por exemplo, a questão da fé, da religiosidade e tal, e a pessoa também tinha que se posicionar em relação a isso, mas isso era dado pela cultura. A partir da Revolução Industrial, a gente começa a ter uma desconstrução de todas as ideias de sentido que já são colocadas pela sociedade. Nós estamos vendo hoje um momento negativo de sentido, ou seja, a sociedade não dá mais sentido, o mundo não... Você nasce num mundo em que essa ideia do sentido não está estabelecida por alguém, o que por um lado é muito bom, porque é o fim da tutela, né? Quer dizer, eu é que vou ter que aprender a encontrar um sentido para a minha própria existência. Vejam só como isso é novo, né? É novo, se você pegar a história humana, você vê que isso é novo. E por isso tanto vazio. Se você conversar com psicólogos clínicos, vai perceber, vai saber, e existem estatísticas já apontando isso, que o número de pessoas que reclamavam de estar reprimidas comportamentalmente no passado era muito maior do que agora.
Em compensação, as pessoas que reclamam de estar sentindo um vazio na sua existência é muito maior agora do que antes, né? Então, esse é o tipo de questão para o qual eu acredito que nós temos que preparar melhor as novas gerações, porque depois elas vão para o mundo do trabalho e começam a encontrar esse vazio dentro do ambiente de trabalho. E por isso não se engajam, né? A gente quer que elas se engajem no trabalho, mas elas ainda não se engajaram na existência. Então, eles têm um problema anterior a ser resolvido, né? Então, o que nós fazemos temos um workshop chamado Plenitude, da Caminhos, em que nós ajudamos as pessoas a fazer uma espécie de revisão. Já que a escola não tratou disso direito, já que os meus pais também não discutiram muito isso, eu tenho algum viés religioso, talvez, que me ajuda e tal. Eu falei, não, mas vamos pensar isso de uma maneira não religiosa, de uma forma, eu diria, existencial, né? Qual é o meu verdadeiro propósito? Bom, nós sabemos hoje que o propósito não nasce de uma ideia assim que vem de outros mundos, né, extraterrestres. Ele nasce de uma maneira lógica e até natural quando você tem o ouvido preparado para isso, que é perceber as suas forças. Todos nós somos dotados pela natureza de certas forças, de certos potenciais. Encontrar essas forças por um processo de autoconhecimento já é uma indicação do sentido. Porque eu sempre falo para os jovens, olha, são 3 passos que ninguém deveria deixar de dar. Primeiro, se conhecer muito bem, conhecer suas forças, seus potenciais. Segundo, desenvolver ao máximo esses potenciais. E terceiro, colocar tudo isso a serviço da sociedade. Quando você faz isso, você encontra o seu sentido e o seu propósito. É que nós estamos vendo uma crise. A palavra crise para os chineses tem uma dupla interpretação, né? Ela é ao mesmo tempo um momento de sofrimento, de rupturas, mas também é um momento de oportunidades. E eu vejo essas duas coisas aqui. Eu acho que nós estamos num momento totalmente novo em que há muito mais liberdade, as pessoas têm mais liberdade, a forma do trabalho está ficando mais flexível, como nunca foi antes. Mas nós precisamos também ter uma estrutura de apoio ao indivíduo em que ele se encontre, em que ele se organize mentalmente, espiritualmente para a existência e para o trabalho. E isso não tem sido bem feito e eu acho que essa é a grande oportunidade que precisa ser aproveitada, né? De outra forma, nós vamos ficar tentando gerar engajamento dentro das empresas, trabalhando só na superfície do problema e não nas suas raízes. É isso que a gente se propõe. E a psicologia positiva, que é uma nova vertente da psicologia, tem ajudado as pessoas a pensarem em questões como propósito, em forças, entrar em flow. O flow é um indicador de que você está fazendo atividades que tocam nos seus potenciais mais profundos. Então, tem uma série de coisas que podem ser, eu diria, ajudadas, né, ou estimuladas a partir das novas ciências que estão surgindo agora. Essa também é uma preocupação nossa, de utilizar, colocar em prática aquilo que os acadêmicos estão trazendo através de pesquisa, que podem ajudar a gente a transformar. Eu falo, para terminar, que a verdadeira inovação que nós precisamos neste momento não é tanto a inovação tecnológica, ela já está aí, graças a Deus. É a inovação do ser, é a inovação da existência. Essa inovação mais essencial também precisa acompanhar a tecnologia, senão nós temos um desequilíbrio estabelecido. Bom, eu acho que a BRH tem uma missão muito importante, né? Isso que é legal, né? É um trabalho muito motivado por propósito, né? E eu acho que é um momento perfeito para a BRH cuidar da humanização das relações humanas dentro das organizações, para que a gente não caminhe para um mundo, uma espécie de admirável mundo novo, né? Em que haja muita frieza, muita eficácia, mas pouco sentido, né? E pouca, eu diria, o sentimento também. A questão do sentimento é muito importante hoje. As pessoas estão passando muito tempo no trabalho, ou muito tempo trabalhando, mesmo que não esteja no espaço do trabalho, né? Então é preciso que a gente envolva tudo isso que estamos fazendo com um sentido maior, mais profundo, e mais amor e mais liberdade.